Fala pessoal, Deus abençoe a vida de vocês, muitas coisas boas nesse dia aí. Teve um dia, eu estava participando de uma reunião numa escola que eu dava aula, e aí uma professora, né, começou a reclamar alguma coisa do trabalho, das coisas que estavam acontecendo, né? E aí, de repente, algum tempo depois, ela já voltou atrás e falou assim: Ah, mas hoje tá melhor, né? Porque antigamente eu trabalhava numa loja no McDonald's e trabalhava de segunda a domingo, então era super difícil, não tinha horário. Então hoje eu tô no céu, né? Falou assim. E aí isso traz uma reflexão, porque às vezes a gente precisa de muita lucidez na nossa vida, né? Quando eu falo lucidez, às vezes a gente entender que o momento que a gente está vivendo, às vezes é um bom momento, né? Você olha para o passado, poxa, eu já passei tantas dificuldades, trabalhei naquele lugar, naquele, nisso, naquilo. Lucidez também serve para outras coisas, né? Não só para o nosso trabalho, mas também, às vezes você tem um esposo, uma esposa bacana, e às vezes a gente, muitas discussões, briga, então às vezes a gente pediu para Deus, né, para ter aquela pessoa do seu lado, e ao mesmo tempo, aí começam discussões, brigas, a gente vai perdendo a cabeça, então é muito importante a gente ter a lucidez, poxa, essa é a vida que eu escolhi, quando eu era solteiro, eu queria casar, ter uma pessoa, então vamos fazer um esforço para manter esse casamento, para manter as coisas bem, né? Então, a lucidez é um pouco disso, né? A gente se manter lúcido, manter calmo diante das situações. Puxa, você está vivendo uma situação que tudo coopera para dar errado, né? Digamos assim, tudo vai fluindo para dar errado. E você tem que fazer o quê? Manter a cabeça erguida, manter a cabeça no lugar. Muitas vezes aquela situação que está passando é um aprendizado. Muitas vezes aquilo ali vai te levar para frente, vai te deixar melhor. Às vezes você se deixa se levar por um turbilhão de eventos, um monte de coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. E às vezes você precisa ter calma naquele momento. Às vezes no casamento, numa relação, no trabalho. Às vezes você precisa parar, pensar, falar: Puxa vida, tá passando por isso aqui hoje, mas vai ficar melhor, não vou conseguir dar a volta por cima. Então, é a lucidez, a gente manter a lucidez. Puxa vida, o que eu tô passando aqui? Isso aqui dá para superar, isso aqui é superável. Tem coisas que a gente às vezes não, algumas pessoas passam, né? De repente uma doença terminal, algo mais difícil, então é muito mais difícil você conseguir se manter lúcido, mas coisas de trabalho, coisas de família, sabe, a gente tem que manter uma lucidez com as coisas, né? Então, o exemplo que essa professora estava falando, às vezes estava nervosa pela carga horária, ela saía muito cedo de casa e voltava só à noite, às vezes tinha só um pouco à tarde para poder ficar em casa, mas assim, ao mesmo tempo ela trabalhava de segunda a sexta, diferente no trabalho anterior, que ela trabalhava de segunda a domingo, né? Tinha uma folga por semana. Então, pra gente, é importante isso, a gente falar, puxa vida, que eu tô passando nesse momento, né? Deixa eu dar uma sacada aqui, deixa eu ver aqui que tem de importante, o que eu tô aprendendo, né? Então, assim, a gente tem que ver o benefício que a gente tá tendo naquele momento. Puxa vida, eu tô passando por esse momento difícil, mas esse momento vai passar, esse momento está me trazendo benefício, eu estou conseguindo de repente pagar minhas contas com esse salário, eu estou conseguindo ajudar a minha família, alguém da sua família, seus filhos, dando uma vida melhor. Tem um custo, tudo tem um custo na nossa vida, né? Nada é de graça, mas assim, a gente tem que manter a lucidez, puxa vida, esse momento é difícil, mas mantenha-se lúcido que aquele momento que você está passando não é um fim, às vezes é um meio para você atingir outros objetivos, né? Eu lembro muito quando eu estudava, fazia faculdade, um professor falou assim: Olha, não veja essa faculdade como um fim, veja ela como um meio para você atingir os objetivos, né? E aí eu vejo hoje meus filhos, minha filha estudando, fazendo faculdade, as dificuldades que enfrentam, né? Então eu passo essa mensagem para ela, falo assim, porque aquilo que está passando é um meio para você conseguir outros objetivos, né? Mesmo que você tenha às vezes uma matéria chata, algo que você não gosta no curso, sempre vai ter, né? Alguma coisa que você não gosta. E no trabalho é assim, você vai ter um trabalho que você vai fazer ali, às vezes 80% é algo que você gosta, mas 20% é coisa que você não gosta, né? De repente você vai ter que fazer uma apresentação que você não se sente confortável, mas você vai ter que se preparar para aquilo. Então, assim, mas mantenha-se lúcido. Fala, puxa vida, essa é uma oportunidade que a vida me deu, uma oportunidade que Deus me deu, que isso vai te ajudar a ir para frente. Então, assim, sempre mantenha-se lúcido quando você estiver diante de uma situação difícil, né? Nos esportes, tem algumas coisas bem interessantes num livro que eu estava lendo, né? Falando Cabeça de Campeão, muito legal, de François Ducasi. Esse livro ele fala nos esportes, a gente tem que manter-se lúcido ali diante do adversário,
né? Você está passando por uma situação difícil ali, brigando, lutando contra o adversário, mas você tem que buscar tudo o seu potencial dentro de você. Puxa, o que eu tenho de bom? Não dá foco no adversário, dá foco em você. Puxa, o que eu posso fazer aqui para resolver isso? Para me manter lúcido aqui, para me poder conseguir vencer essa batalha. Então é isso, é você manter-se lúcido diante da situação. Porque assim, a gente tem que. Deus ele dá os planos, ele dá os nossos objetivos e ele dá força para a gente conseguir. Só que a gente tem que se manter firme porque ele vai dando, ele vai nos ajudando, dando um passo ali, você vai conseguindo vencer uma coisa de cada vez, tá bom? Mantenha-se lúcido, firme, que a vida e vai dando tudo certo. Essa é a mensagem que eu tinha para vocês nesse vídeo. Se você gostou, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, tchau, tchau.